diferenciado do aparelho cardiovascular, mas tem os vasos. Então a gente tem vaso sanguíneo e vaso linfático. É uma característica que os vasos linfáticos a gente estuda muito mais no sistema linfático. Mas a gente costuma dividir o sistema linfático, a gente divide os órgãos linfáticos e o sistema vascular linfático. Como o sistema vascular linfático está continuidade no próprio sistema circulatório, né? Porque a gente tem que ter em mente que, apesar do sistema linfático ele originasse como um saco seco, né? E assim, os capilares linfáticos, todos eles se originam em saco seco. Eles iniciam, não tem uma conexão. O direcionamento do fluxo da linfa. O fluxo da linfa é unidirecional. Ou seja, tudo que se recolhe da linfa drena diretamente no sistema venoso. Então existe uma interligação entre os capilares, os vasos sanguíneos e os vasos linfáticos. Por isso que quando a gente bota o aparelho cardiovascular, a gente conecta o coração com os vasos sanguíneos e com os vasos linfáticos. Eles são, de fato, estruturalmente, eles estão conectados. Então é um sistema só, apesar de, obviamente, transitar produtos diferentes. Né? O sangue no sistema vascular sanguíneo, a linfa no sistema vascular linfático. Mas eles estão conectados. E uma característica essencial de tudo isso é que todos esses vasos, a origem embrionária é uma única origem. Ou seja, a base de estruturação, de organização, de origem dos vasos e do coração é o mesoderma. Então, por isso que eles, pela mesma origem embrionária, o mesoderma, né, que é para todos eles, os vasos e o coração têm uma estrutura muito similar, muito semelhante. De fato, o coração ele é um grande vaso. Embriologicamente, ele é um vaso. Só que com a embriogênese, quando ele começa a organogênese, quando ele começa a se estruturar, ele começa a sofrer modificações. E essas modificações é que transformam aquele vaso em um órgão especializado, que é o coração, que funciona muito mais como uma bomba contrária propulsora, porque o sistema precisava de uma bomba, justamente para fazer o sangue circular. Precisava de uma bomba para poder, vamos dizer assim, bombear o sangue, né? Pressionar, ejetar o sangue por todo o sistema. Receber e depois enviar, receber do corpo, enviar do corpo, receber do corpo, enviar do corpo, e assim sucessivamente. Precisava dessa bomba. Então o coração, basicamente, ele sofreu algumas modificações estruturais no desenvolvimento para poder funcionar como bomba, né? Mas a origem básica dele é a partir dos componentes do mesoderma. É tanto que quando você pega o coração e os vasos, você vai ver que ambos eles são constituídos por túnicas, com 3 túnicas. Então você tem túnica interna, túnica média e túnica externa. Particularmente no caso do coração, a gente tem a túnica interna chamada de miocárdio, a túnica média chamada de miocárdio e a túnica externa chamada de epicárdio. O miocárdio é o revestimento externo, né? O epicárdio, na realidade, ele é parte de um saco. Vocês lembram da anatomia que o coração está dentro do pericárdio. E o pericárdio é aquele saco seroso que serve para acomodar o coração. O coração, para ele contrair, relaxar, ele tem que estar livre dentro do saco. E esse saco é o pericárdio. Só que o pericárdio ele é dividido em folhetos, né? Então você tem o folheto parietal e o folheto visceral, que é o pericárdio seroso, o fibroso, que é o parietal,
e o pericardo seroso, que é o visceral. E esse pericardo seroso, na verdade, ele é dividido em duas camadas, dois folhetos, né? Folheto parietal do pericardo seroso e folheto visceral do pericardo seroso. Entre o folheto parietal e o visceral do pericardo seroso tem a cavidade pericárdica. Repete. Então, Não diz. lembra disso? Lembro, mas dá uma repetida aí, por favor. Que tem o pericardo, tem o pericardo parietal, Sim. que é na parede, Sim. e tem o pericardo, parietal, né? E tem o seroso. O pericardo seroso, o parietal ele é comumente caracterizado como pericardo fibroso. É o parietal. E tem o seroso, que o seroso é dividido em duas camadas. A camada parietal, que fica junto do pericardo fibroso, a parede, e a camada visceral do pericardo seroso, que fica revestido no coração. E entre a camada parietal e a camada visceral do pericardo seroso tem a cavidade pericárdica. Então, em outras palavras, o epicárdio, que é o túnica externa do coração, nada mais é do que a lâmina visceral do pericardio seroso. O epicárdio é a lâmina visceral do pericardio seroso. É a parte do pericardio seroso que fica voltada para a víscera, que no caso a víscera é o coração. Então essa é a túnica externa do coração. É a lâmina visceral do pericardio seroso. E aí nós temos essa túnica externa do coração, que é o epicárdio, é dividida em duas camadinhas, né? O mesotélio, que é um revestimento seroso, mesotélio epicárdio, e a camada subepicárdia. Então, na realidade, duas camadas finas, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, detalhadamente. É um conjunto de célula pavimatosa, que é o mesotélio, e essa célula pavimatosa está apoiada em cima do tecido conjuntivo, closo, que é a camada subepicárdia. Né? Depois dessa camada subepicárdia, desse tecido conjuntivo, aí vem o músculo cardíaco mesmo, que é a túnica média, que é o miocárdio. Né? Que é o miocárdio. O miocárdio é aquela história, né? É a camada muscular do coração. Então, como é a camada muscular do coração, a gente sabe que, né? Ali nós temos dois tipos de células. Nós temos fibra muscular estriada cardíaca, que é a fibra do trabalho, ou seja, é aquela que promove a contração fibra muscular estriada cardíaca. E a fibra é o cardiomiócito, que a gente chama, na literatura tem cardiomiócito. Na verdade, é uma fibra muscular específica do coração. Só tem ali, o cardiomiócito. Aí ele se dispõe em feixe. Você tem os feixes de fibras musculares de área cardíaca, constituídos por cardiomiócito, fibras musculares de área cardíaca. Isso se dispõe em várias direções, né? Tem feixes com disposição circular, longitudinal, oblíqua. Na realidade, o coração ele não se contrai assim, né? Como a gente já falou disso. Ele se contrai, ele se torce. Você já viu o coração, né? Funcionando, né? Da gente abre. Ele não se contrai assim, ele tem uma contração mais eficiente, ele se contrai se torcendo, em forma de exercício. Ele faz isso. A contração é torcida. Por quê? Porque aquilo propicia uma ejeção do leite, ou uma ejeção do sangue mais eficiente. Então, o sangue, eu lembrei agora dele, né? O sangue ele sai com uma força
propulsão mais fortes, né? É diferente da ejeção do leite, porque a ejeção do leite tem uma Eu botando leite no coração agora. Eita, menino. nos canais lá. Eu vou colocar isso na prova, viu? Já que o senhor disse. Vou botar na prova, já que o senhor disse. Pois é. Tá dito. A ejeção do sangue, a propulsão é uma propulsão mais eficiente, sai de alta pressão, por conta dessa contração torcida, que é a contração em forma de sucesso, né? Do pé. Mas ali existem dois tipos de células principais, que é o cardiomiócito, que é a fibra muscular estriada cardíaca, e a célula, que é a célula do sistema condutor, que é a fibra do Purkinje. Então, o que é que nós temos ali como célula principal na túnica média? As fibras musculares estriadas cardíacas, ou cardiomiócitos, que formam os feixes, que se dispõem em vários sentidos para promover uma propulsão do sangue mais eficiente. Essa é a unidade de trabalho, ou seja, a unidade de contração. E nós temos ali uma célula que traz o estímulo de contração, que é a fibra de Purkinje. Como essa fibra de Purkinje está ali na túnica média, ela faz parte do plexo de Purkinje. Você sabe que o sistema condutor, que é uma parte especializada no coração, porque no coração tem duas partes especializadas, é o aparelho condutor e o esqueleto cardíaco. Então, esse aparelho condutor, ele tem desde as células marca-passo, que está lá no nódulo sinusal, que é a pequena célula muito eficiente que origina a despolarização de todo o sistema, despolarização e propagação está lá no nódulo sinusal, ou sinoatrial. E daí propaga para tem as fibras internoidais, que se estende ali pelo átrio e chega até o nódulo atrioventricular. Aí do nódulo atrioventricular desce no feixe atrioventricular, o feixe de His. E volta como... Aí do lado esquerdo e do lado direito, ramos terminais. Do lado direito e do lado esquerdo, do septo interventricular, descendo no meio do coração, vamos dizer assim, do septo interventricular, na camada subendocárdica do septo interventricular. E quando chega lá perto da ponta do coração, o ápice, o coração vem da base para o ápice. Quando chega perto da ponta lá, que é o ápice do coração, aí essa fibra, esses feixes, ele se espalha pela lateral. Aí quando ele se espalha pela lateral, é o que a gente chama de plexo de Purkinje. Porque aquelas fibras que desceram na forma de feixe, elas se espalham e se separam ali junto às fibras musculares. Então por isso que quando a gente olha para a túnica média, a gente vê tanto os cardiomiócitos como a gente vê as fibras de Purkinje. E faz parte do plexo de Purkinje. Entendeu ali? Né? Então, ali é fisiologia. Que bom. o plexo é o conjunto de fibras. Sim. Né? Cada fibra daquela é um componente do plexo de Purkinje. Porque o plexo, onde é que se origina? O plexo onde é que termina? O plexo origina no ramo terminal, no final do ramo terminal. Porque o ramo terminal ele desce do lado esquerdo, na camada subendocárdica do lado esquerdo, no septo interventricular, e do lado esquerdo do lado direito, no septo interventricular. Ou seja, na realidade ele vai inervar o lado esquerdo do coração e o lado direito. Então, na camada subendocárdica do septo interventricular, você tem dois ramos terminais. Um do lado esquerdo e do lado direito, não, do lado esquerdo.
Mas só que ele vem descendo na camada subendocárdica, ele chega até próximo à ponta do coração, que é o ápice. Quando chega lá é que começa no final do ramo terminal do feixe, direito e esquerdo, é que origina o plexo, que é quando aquele ramo ele se espalha. Quando ele se espalha como fibra do Purkinje, aí ele está descendo no endocárdio, né, na camada subendocárdia. Aí ele vem para a lateral do coração, pegando as paredes. Aí pega a parede do lado direito, pega a parede do lado esquerdo, mas quando ele sobe na parede direita e esquerda do coração, ele sobe na túnica média, no endocárdio. Aí cada uma célula daquela vai ser uma fibra de Purkinje que faz parte do plexo de Purkinje, porque veio espalhando aí pela lateral. Aí ele sobe, ela pega embaixo, ela vai subindo, mas ela sobe até o limite do septo átrio ventricular. Porque vê bem, tem o septo átrio ventricular, o átrio ventricular, ele fica entre os átrios e os ventrículos, ele não serve só para separar átrios e ventriculares. Porque ele separa, na verdade. Temos dois átrios na parte mais à base do coração, dois átrios, grandes vascos e tal, aorta, tronco pulmonar, ali em cima, os grandes vasos. Aí você tem o átrio direito e o átrio esquerdo. O septo átrio ventricular, separado, ele separa fisicamente, fica comunicando a passagem apenas pelos ósseos átrio ventricular direito e esquerdo. O ósseo átrio ventricular comunica o direito, comunica o átrio direito com o esquerdo, e o ósseo átrio ventricular esquerdo, o átrio esquerdo com o ventrículo esquerdo. Acho que o tempo não. Pode fazer toda vez que você vai acabar a aula. Você vai desblocar agora? Fala que 10 minutos. Faça o primeiro agora, daqui a pouco. Rapideu. Depois que você fizer o primeiro, deixa lá que eu quero ver. Tá certo. Viu? Aí você vê, quando ele estiver sem blocar, ele estiver mais ou menos sequinho lá, aí você me chama que eu vou lá dar uma Então olhada. eu posso trazer. Não dá certo não. Deixa lá. Você não pode mexer. Quando você botar lá no localzinho, que você puser a parafina e se colocar o fragmento, se você mexer, Verdade. aí não dá certo. Tá bom. Aí você vai criar problema no material. Eu vou lá, vamos lá. Aí o que ocorre? Sim, está dizendo aqui? Aí você tem um septo átrio ventricular, você tem os átrios em cima, o ventrículo baixo, separa fisicamente os átrios do ventrículo, ali o septo átrio ventricular, fica comunicada a comunicação apenas pelos ósseos, átrio ventricular direito, átrio ventricular esquerdo, comunicando átrio ventrículo, mas não isola só, esse isola também funciona como um isolante, né, do estímulo de contração. Porque assim, olha como é que ocorre, você tem a origem do estímulo, a despolarização do nódulo, que é o sinusal, aí passa, contrai a musculatura atrial nas fibras internoidais, a musculatura atrial chega no nódulo atrioventricular, daí estende para o feixe de His, do lado esquerdo do septo, do lado direito do septo, interventricular e volta, só que quando ele volta pela lateral do ventrículo, ele não avança mais para o átrio. Porque esse estímulo de contração atrial é o primeiro estímulo de contração que ocorre. Então, essas fibras que fazem parte do plexo de Purkinje, elas ficam só na parede do ventrículo. Ela vem assim, desce aqui o septo, o ramo terminal do lado direito, o ramo terminal do lado esquerdo, aí começa aqui embaixo o plexo de Purkinje, mais o plexo de Purkinje sobe aqui na lateral do coração, mas não ultrapassa o septo
O septato ventricular É a linha de limite, né? É o limite, é o isolante. Ele isola completamente. Para justamente esse retorno não atrapalhar o funcionamento atrial. Você sabe que tem ali tem um delay, né? Tem um delay fisiológico. O delay é um atraso. Ali tem um delay fisiológico. Um atraso fisiológico. Enquanto você tem contração atrial, né? O ventrículo está em relaxamento, então você tem cisto diástole. E aí, em vez de você ter cisto diástole, isso pode ser atrapalhado. Quando um está em cisto, o outro está em diástole. Quando o outro está em cisto, o outro está em diástole. E assim, então tem que ser alternado. E é por isso que quando o sentido ele termina sem se misturar. Inicia no sinusal, pega as fibras internoidais, vai para o lado ventricular, desce no feixe de His e se encerra no plexo do cotígio. Aí começa um novo estímulo, contração, despolarização sinusal, fibras internoidais, nódulo atroventricular, feixe atroventricular, no terminal do feixe de His, plexo de Purkinje se encerra no plexo de Purkinje, aí começa novo. Então, e ali o isolante, que é o septo atroventricular. Então, por isso que quando a gente vê fibra de Purkinje, a gente vê fibra de Purkinje no endocárdio, na camada subendocárdio, que a gente vê fibra de Purkinje no miocárdio. O endocárdio tem 3 camadas. Completando. Sim. Ainda no miocárdio a gente tem tecido conjuntivo, né? Onde tem tecido muscular, tem tecido conjuntivo. Vamos dizer assim, o suporte de delimitação, de conjugação de fibras ali do tecido muscular é sempre conjuntivo. Então ali tem uma pequena quantidade, não é grande, mas há uma pequena quantidade de tecido conjuntivo ali no miocárdio também. Aí vem o endocárdio, que é o revestimento mais interno. Aí o endocárdio tem 3 camadas. Camada endotelial, camada subendotelial e camada subendocárdia. A camada endotelial, tu está olhando que é celular, menina? A camada endotelial, ela é constituída por endotélio, entendeu? O endotélio é uma célula biologicamente muito ativa, entendeu? A gente viu que, eu vou falar para vocês lá, não é só uma célula de revestimento, né? É uma célula que simplesmente ela tem uma ação biológica, quer dizer, produz componentes antitrombogênicos, participa da permeabilidade seletiva, né, da própria membrana, quer dizer, faz uma série de coisas, a própria camada faz uma série de coisas, né, atua com a produção de componentes que causam vasoconstricção, que causam vasodilatação. É uma célula biologicamente, por simples que seja, é uma célula biologicamente muito ativa, a célula endotelial, então, é importante essa camada endotelial. Tem um tecido conjuntivo, porque todo endotélio, ou todo epitélio, essa célula de revestimento, sempre tem um suporte de tecido conjuntivo. No caso aí, é um tecido conjuntivo denso, né? E tem a camada mais profunda, que é a mais espessa, que ela é constituída por tecido conjuntivo, que é a camada subendocárdia. Ela tem tecido conjuntivo frouxo, ela tem muitos vasos sanguíneos, tem vasos linfáticos, tem nervos e tem os componentes do ramo terminal do feixe de His. Que é aquilo que eu
Tudo bem? Estão lembrando disso aí? Fácil, né? Aí assim, como não poderia deixar de ser, né? Como o coração é um órgão essencialmente muscular, onde tem muito músculo, tem que ter um esqueleto. O simples que seja, porque o esqueleto do coração ele é simples, mas ele é suficiente. Mas é um esqueleto. É um esqueleto. Tem seu componente, ele é um esqueleto cartilagino, principalmente, ou fibrocartilagino, dependendo da espécie, né? Ele tem variações de constituição, mas é um esqueleto que, no caso do animal velho, pode ser ossificado a algumas partes, de um fibroso, de um caprino, de um bovino, de um rio, a gente vê como se fosse um osso, na verdade é uma cartilagem que ocorreu, calcificação, né? A gente identifica como osso do coração, na verdade não é osso, é uma estrutura calcificada. Mas de que é constituído esse esqueleto? 3 partes. Aí, para completar. Os anéis fibrosos, o trígono fibroso e o septo membranáceo. E eles estão organizados de uma forma e formam é como se fosse uma cruz. Assim, ó. Assim. Assim tem os anéis aqui, ó. E fica no entorno dos anéis fibrosos. De que é constituído? Os anéis fibrosos. Tecido conjuntivo denso e irregular. Onde é que ele fica? No entorno dos ósteos atrioventricular direito e esquerdo, ósteo da artéria aorta e ósteo do tronco mamário. Fica aqui, ó. No meio. Aí daqui você tem subindo e descendo. Aqui, ó. O que é que tem subindo e descendo? O septo interno, atrial, separando o átrio direito do átrio esquerdo, e o septo membranáceo interventricular, separando o ventrículo direito do ventrículo esquerdo. Aqui, ó. Septo membranáceo, tanto subindo para separar os átrios direito e esquerdo, como descendo para separar os ventrículos direito e esquerdo. E essa conexão, essa ligação que faz aqui entre septo membranáceo, né? Aqui dorsal e aqui ventral, e os anéis que estão aqui, quem faz é o trígono fibroso. Então o trígono fibroso ele está ali ligando os anéis, o tecido conjuntivo denso dos anéis com o tecido conjuntivo denso do septo membranáceo. Então o esqueleto é isso, é uma cruz interligada aqui justamente no meio. Aqui, ó. É uma cruzinha. Aqui para cima, o septo membranáceo, separando os átrios. Aqui para baixo, o septo membranáceo, separando os ventrículos. Essa conexão dos meus dedos aqui, ó, fica no trígono fibroso, que conecta o quê? O septo membranáceo com os anéis, que fica aqui do lado direito e do lado esquerdo, aqui do lado direito. É uma estrutura muito eficiente, por incrível que pareça, apesar da simplicidade que ela apresenta, mas é muito eficiente. Aí assim, modifica a estrutura, porque quando você olha os anéis fibrosos sempre é tecido conjuntivo denso, mas por exemplo, o trígono muda, né? Pode ter, se for um suíno, se for um felino, aí você tem tecido conjuntivo denso, se for um cão, geralmente é fibrocartilagem, se for equino, que é um animal maior, um coração mais pujante, vamos dizer assim, você já tem cartilagem de alumínio, e você pode ter uma estrutura assim. Então o coração é bem isso.
caso vocês lembram aí. Coitado. É só a gente ver. Pior que ela fez a cintura agora, né? Vou mostrar aqui essas partes. E ele fica falando assim, ó. Ele fica falando assim, ó. Assim, falando na linha. E vocês já lembram aprendido. Só de falar. Ó, na realidade é assim, ó. Eu digo bem para o pessoal, para vocês não, que vocês já viram, é mais fácil. Mas para quem está vendo a primeira vez, eu digo assim, olha, você já isso. Quer dizer, a gente não consegue ver tudo, como a gente vê lá na anatomia, né? A gente vê as partes. Então, por exemplo, aqui é a aurícula. O que você vê que é a aurícula? Está desse formato aqui, como se fosse orelha mesmo, né? Essa expressão de aurícula é que se assemelha à orelha, na realidade. E essa aurícula aqui, ela é o fechamento do ato. Lembra que quem fecha o ato dorsalmente são as aurículas do lado direito e do lado esquerdo? Então, se isso aqui é a aurícula, isso aqui é o ato. Então, nós temos aqui a parede atrial, ó, essa. Toda essa aqui, ó, tudo isso aqui é a parede atrial. É a aurícula aqui. E aqui você tem a cavidade. A cavidade é justamente o ato, a cavidade atrial. E o que fecha essa cavidade atrial do lado direito e esquerdo é a aurícula direita e esquerda. Né? Aí quando você desce aqui, ó, você vê que tem um componente aqui de tecido conjuntivo. Isso aqui é o septo Interventricular ou interatrial? atrioventricular. Septo atrioventricular. Por quê? Porque daqui para cá é alto e daqui para cá, ó, é ventricular. Isso aqui é o É quê? como se o coração tivesse acho lá fosse o ápice, né? Isso aqui. O quê? Tipo, o coração, imagina o O coração. que é isso? Fica assim. Isso Isso aí O que é que passa aqui? Hein? uma coisa mais fácil que tem na prova. Você tá perguntando a mim? Isso aí passa a artéria coronária. Então isso aí é o subcoronário, né? O subcoronário não fica ali entre o átrio e o ventrículo. Passa a artéria coronária por um circunflexo da artéria coronária esquerda, com a artéria coronária direita. Então, essa parte aqui, ó, inclusive a gente vê a artéria coronária, vê muita intensidade de pouso ali, muita postura ali, ó, no subcoronário. Olha os adipócitos. Então, isso aqui, ó, isso é o local do subcoronário, isso é o Agora entendi que estamos por subcoronário. baixo. Inclusive, Certíssimo. com o material sempre apresenta ali. Mas se você estender profundamente aqui, você observa o septo. Né? Olha ele aqui, ó. O septo Atrioventricular. ventricular. Então, para cá é parede atrial, para cá, ó, parede ventricular. Aí esse septo aqui, ele vem até aqui. E eles continuam desse lado. Por quê? Porque aqui, essa área aqui, ó, é o quê? Como assim? Essa área Isso aqui vazia é o aqui. quê? Ela tá sendo Vem regida. daqui, aqui, ó. Isso aí é o ósseo atrioventricular direito. É a passagem, né? O septo vem até aqui
O septo vem até aqui, ó. Aí vem o ósseo atroventricular direito. E aqui continua nessa região aqui do septo. Vai continuar do outro lado. É o seguinte. Essa parte é desse ponto. Mais claro, o que é que tem no ósseo atroventricular? Direito e esquerdo. As válvulas, né? Olha a válvula aqui, ó. Válvula atroventricular. Tem de um lado, tem do outro. Sai escuro. Como assim? Não tô entendendo, não. Essa é uma válvula assim. Válvula. É assim, você tem a válvula atroventricular direita e a válvula atroventricular direita ela é constituída por 3 válvulas, isso que ela é chamada de tricúspide, né? 3 válvulas, cada uma dessas aqui, ó, é uma válvula, lembra? Você tem o ósseo atroventricular direito e tem as válvulas atroventriculares. Porque ali tem a válvula tricúspide, né? E tem 3 cúspides, eu tenho 3 válvulas. Cada uma, e aqui a gente vê duas, a gente vê essa aqui, ó, esse lado, e a gente vê essa aqui, ó. Onde é que ela se insere? Ela se insere aqui, ó, esse ponto. O que é isso? Eu consegui responder isso. Isso aqui é o quê? Salto atroventricular. O septo ele se espessa aqui, ó. Daqui, formar o quê? Sempre formar o quê? Foi um dia desse. Foi não. Dia desse foi ano passado. Faz muito tempo. O que é que torna o ósseo? Não é um anel? Fibroso. Então esse é um anel. Qual? A válvula aqui, a cúspide aqui, ó. Ah. Ela se insere aqui no anel fibroso, numa ponta. Aí onde é que. Como assim? Você E não. na outra ponta ela se insere lá no músculo papilar. Tem os músculos papilares, que as cordas tendíneas. Tem. Mas você tem a extensão da corda tendínea que vai se inserir lá. Você lembra desse da anatomia? Não lembra? Não lembro. É porque tá agora. Assim, a gente nunca viu assim na anatomia. Ah. Diga, menina, o que é que tu queres? Diga de novo como é que tá esse negócio, que eu não entendi não. Me mostra. Ó, tu tá vendo aqui a parede atrial, a aurícula, Sim. compreende? Então, essa é a aurícula, essa aqui será a cavidade atrial. Então, daqui para cá, ó, tudo isso aqui é átrio. Daqui, daqui. Então, você tem parede atrial, cavidade atrial. Certo? Daqui para lá. Aqui entre essa parte aqui e essa aqui, tem uma parte de tecido conjuntivo mais clarinho. Percebe? Sim. Isso aqui é o septo. Atrioventricular, né? Atroventricular, porque aqui é a parede atrial, aqui a partir daqui, ó, É ventricular. é a parede ventricular. Só que esse septo, como eu disse para você, ele vem aqui, ó, mas ele é descontinuado para formar o quê? O ósseo. Porque ali eles têm o átrio comunica com o ventrículo, por onde passa o sangue. A comunicação do átrio direito com o ventrículo esquerdo é através do ósseo átrio ventricular direito. Então, o ósseo começa aqui, ó, e vem até o outro lado. Essa aqui é a passagem até aqui, ó. Porque essa passagem aqui, vai passar o sangue que vem do átrio para o ventricular. Então isso aí é ósseo átrio ventricular Direito. direito. Só que o ósseo não é aberto de tudo, ele tem
válvulas. Na verdade, ele tem uma válvula. E essa válvula é construída Tem as por três válvulas. válvulas. Sim. Ou cúspides. São válvulas. São as válvulas atriventulares. Você tem uma cúspide ou uma válvula. E outra aqui na direita tem três, né? Vê duas aí, tá no copo. Mas a direita tem três cúspides, três válvulas. Só que assim, essas válvulas, elas se inserem em dois pontos. Elas se inserem nessa região aqui, ó, nesse espessamento aqui. Esse espessamento, na realidade, ele está aqui, mas ele vai fazer o contorno desse óculos. Porque eu não disse que os anéis estavam em torno dos óculos atrioventriculares direitos e os óculos da arterial, no local onde ele está é nesse torno aqui. O que é que se insere nele? A válvula. A válvula tem duas pontas, né? Ela se insere em cima, dorsalmente, no anel, que é esse aqui, ó, que está no entorno do ósseo. E aqui mais ventralmente, ela se insere nos músculos papilares através das cordas tendíneas, né? A corda tendínea se prende ela se conectam lá. É a segunda válvula. Lembra? Eu não vi uma ponta nessa particular. Como se insere, eu acho que seja só mais clara. Tudo certo? Ô professor, essa parte mais escura seria a válvula ou seria essa mais clarinha? Mas é sangue. Essa daí é a válvula. A válvula é sangue. É a clarinha, tá vendo? Ela vai descendo. Aí esse. Ó, tá vendo? Isso aqui é sangue. Volta lá Isso na aqui ponta. é músculo, tá vendo? Isso aqui é músculo. Aham. Tudo isso? Isso aqui, Onde se encontra. Volta pra direita. Pra direita. volta lá. Essa parte aí mais. O anel é esse aqui, ó. Tudo isso é o O anel. trígono. Esse espessamento. Então, no caso, o anel é o trígono. Oi? O anel é o trígono Ou não? ou não? É o. O anel é o anel, o trígono é o trígono. Porque o trígono ele não está aqui, não. O trígono ele vai estar onde? Aqui em cima, ó. Ó o trígono onde é que está. Tá vendo que ele é em forma de triângulo aqui, ó? Por isso que ele é chamado de trígono. Ele está do outro lado. Está acima do septo interventricular. Por isso que ele é chamado de trígono. Se você reparar, ele está conectado a quem aqui, ó? O que é isso aqui? Ah, isso está passando não, está de lado. É o que ali? É o que ali? Diz, Tu tinha falado. diz o que é ali. É certo mesmo. É certo Liga. mesmo. Liga. Liga. Certo na verdade. É não. É não. É o anel mesmo? É o anel. Porque se tá de lado é anel fibroso. Se o septo tá pra cima e pra baixo. Para cima e para baixo, não é de lado. Você está fazendo uma coisa que não faz. Se está vindo para cima e para baixo, para cima é aqui, ó. Para cima é aqui. Para baixo é aqui, ó. Então isso aqui é o septo membranáceo que sobe. E fica onde? Entre o lado direito e o esquerdo. Olha ele aqui, ó. E aqui é outro septo membranáceo que fica onde? Entre os ventrículos esquerdo e direito. E quem fica do lado aqui? Aí eu pensei, quando o senhor fez o esquemazinho aqui são os anéis. Aí eu pensei no anel fibroso. Isso aqui é o quê? Aí seria septo ventricular. É não? É o que então? Me diga. Isso é o
Eu não disse. Do outro lado. Então eu mereço um ponto. Não, você bateu e respondeu errado. Aqui está, ó. Não, eu O expliquei pro septo senhor. interventricular, aqui o septo interventricular para cima, aqui o septo interventricular para baixo, aqui o trígono fibroso, aqui o anel fibroso. Eu não disse Do do outro esquerdo. lado. Isso aqui seria o anel Não, fibroso. você disse que era Eu o disse. septo membranáceo. Mas se eu não expliquei pro senhor que você sabe que vai dar pro lado, porque eu pensei que ele estava pra cima, mas disse anel fibroso, o senhor ficou. Diga aí, eu achei Ô, professor, professor. Ele disse o septo membranáceo. Mas depois eu expliquei por que era anel fibroso. Subindo. Ó, tá vendo aqui, ó? Droga, quer saber. Aqui está do lado o anel, esse anel aqui, ele se apresenta, não se apresenta nessa ponta, apresenta na outra. Ó. Aí o que segue aqui como esqueleto? O trígono fibroso, o septo membranáceo aqui, ó, para cá, e descendo aqui, ó. Tá vendo aqui? Descendo aqui, ó. Aqui o anel fibroso do outro lado, igual esse aqui, ó. Tá desse lado aqui. Aqui ele vai contornar aqui, né? E é parte disso aqui. E aqui é o esqueleto cabeça. Esses dois anéis que aparecem ali, do lado direito e do lado esquerdo, o trígono fibroso, que é esse aí, e os septos. Atrial e septo ventricular, né? Interatrial e interventricular. Certo? Bom, entenderam aí essa constituição? Não. Aí a gente veio para as particularidades aqui, ó. O que é que tem de fora? Isso aqui é carne. O F-carne vai constituir por duas camadas, essa aqui, ó. E se você vai descendo aqui, ó, de repente, se eu aumentar um pouquinho aqui, você vê que tem duas camadas. Tu tem mais? Tá nesse? Quer não seguir não? Eu não tô enxergando. Fecha na minha mão. O quê? Lá. Qual é o lápis? Escrever normal? Não, vou usar a caneta. Ah, porque vocês estão usando o lápis. Lápis normal da palha. Apagar esse aqui. Aí você vê o que é aqui? Você vê Tem esse e tem esse aqui. Tá com tempo. Deixa eu ver se tá na tela. Carregou você assim. Eu não mandei isso, meu Deus. Carregador? Quer carregador? Não, assim. Mas pode sempre vir descarregador, fica carregado. Queria que ela acabasse tudo assim, que tivesse comprado o celular, porque esse meu coitado. Mas você vê, ó. Tem essa camadinha aqui de céu, ó. E tem esse tecido condutivo aqui, ó. Você quando olha aqui, você vai ver. Tem
Aparece a célula maior, mas no defeito também aparece. Essa célula aqui, ó, passa aqui, a camada mesotélio, não é uma camada, mesotélio epicárdico. É uma célulazinha pavimetosa mesmo, tá vendo no corpo dela? Onde? Porque ela é toda aqui, aparece essa, mas ela continua aqui, porque muitas vezes não aparece claramente. Isso aí é o epicárdio, né? O mesotélio, epicárdio. Faz parte da túnica externa do coração. E essa epitélio mesotélio epicárdio aqui, ele está apoiado nesse tecido conjuntivo, que é a camada Endocárdio. epicárdio. É fora, é epicárdio. Sim, sim. Não é dentro. O endocárdio é lá dentro. Aqui você tem o mesotélio epicárdio e a camada subepicárdio. Essas duas juntas aqui formam o epicárdio, que é a túnica externa do coração. O tecido está onde? Em qual? O tecido é qual camada? Conjuntivo? Uma camada é essa aqui, representada por essa célula que passa aqui. Que é o mesotélio epicárdio. E o outro é esse tecido conjuntivo. Que é a camada subepicárdica. A camada subepicárdica. A do tecido. Hein? A do tecido conjuntivo, né? Denso. Tá. Subepicárdica. Tá vendo aqui, ó? Uhum. Então, quando a gente. E aí a gente vai vendo, né? Tem outro montar, às vezes mais espesso, às vezes menos espesso, mas sempre presente. No caso, que transforma todas essas coisas na sua pele. Mais externo. O papel no tecido conjuntivo da superfície. Isso. Isso. É pra saber o tempo aqui na cama. Pra estudar. A partir daqui, ó. Então nós temos o miocárdio, que é a túnica média. Só mostrando aqui, ó. Então, isso a partir daqui, ó. Vai cá, é o miocárdio. Aqui são os feixes de fibras musculares estriadas cardíacas aqui, que são as fibras de trabalho, são elas que possibilitam a contração da musculatura. Olha aí. Aí não sei se vocês percebem, olhando assim, que até aqui, por aqui, é um padrão. E aqui para cá, ó, é outro padrão. Por quê? Porque daqui para cima, ó, é o endocárdio. O Miocárdio. miocárdio vem até aqui. Pequeno. Daqui para cá já é endocárdio. E o endocárdio, ele tem camadas, né? 3 camadas. Aqui está a cavidade, ó.
tá cheio demais. Ainda tá no teu, tá? Quando você chega mais perto do endocardio, que é a tubo interno, chega mais perto da Deixa eu esquema daí do subendotelial. Você vê que aqui é esse aqui pra cá. Miocárdio, né? Que é o padrão do miocárdio. Aí quando você vem pra cá, ó, você vê que mudou aqui, ó. Não que mudou daqui pra cá, ó. Aí é endocárdio? Miocárdio. Eu quero pericárdio. Então, esse componente do endocárdio vai chegando aqui justamente no lumen, ó. Aí vê bem, o que é que reveste o endocárdio? A cavidade. Aqui é a cavidade, olha assim. O que é que reveste? Esse endotélio aqui. É a camada endotelial. Você aqui está a cavidade, aqui sangue, a camada endotelial. Se eu chegar aqui mais perto, vou chegar mais perto, mas eu vou pegar aqui. Você vê que tem essas células aqui. E tem um tecido conjuntivo assim, ó. Subir. Vamos lá. Chega mais. Então, essa camada aqui, ó, fininha, né? A célula relativamente fina. O endotélio, camada endotelial, o endotélio. Esse tecido conjuntivo aqui, ó, camada endotelial. E são fibras também, ó, fibras colágeno, né? Nesse sentido aqui, colágeno. E a partir daqui, ó, pra cá, você vê que surge uma célula diferente. Endotelial. Tá vendo aqui, ó? É a primeira. Essa camadinha aqui, isso, a partir daqui, ó, pegando essa parte aqui, e você vê esse ramo daqui, ó, Eles não podem pensar nisso. Eles não podem pensar nisso. Como eu falo. essa célula, esse ramo aqui, com essas grandes células. Você olha assim, vai descer ao núcleo dela. Isso aqui é um ramo só, isso aqui é um ó. Isso aqui é outro. Isso aqui é outro. Isso aqui é a fibra de Purkinje. De quem? Da camada subendocárdica. Endotelial. Endotelial. Fibra de Purkinje de quem?
Da camada subendotelial. Fibra de Purkinje do Hã? do ramo terminal Do feixe do de feixe ris. É porque eu escondi muito Aí essa vai aqui. só dizer se esse pessoal essa coisa já está tudo preciso. Aqui na camada subendocárdica, o que é que passa na camada subendocárdica? Ramo terminal. Então essas fibras de Purkinje, elas fazem parte do ramo terminal do feixe de ris, que por sinal passa justamente na camada subendocárdica. Mas é o fato de passar aqui na camada subendocárdica, ela faz parte, na realidade, da fibra de Purkinje, faz parte do plexo do ramo terminal do feixe de ris. E mais na frente vai formar o plexo. Mas só vai formar o plexo de Purkinje quando ela se espalhar na média. Onde é que está a fibra do plexo de Purkinje? Aqui no miocárdio. Chega no miocárdio. Quando você vem no miocárdio, aí o que é que você observa? Você observa dois tipos de fibra. Bem característico. Essa fibra aqui, ó, tipo essa, o núcleo central aqui, ó, e essas fibras aqui que tem núcleo periférico. Essas centrais aqui, elas são as de Purkinje. Só que essa aqui é fibra de Purkinje do plexo de Purkinje. Que está na fibra média miocárdica. E essas que são, quando você vê aquele núcleo assim, aqui você tem uma célula, aqui você tem outra. Como elas estão conectadas, que aí você tem célula de Purkinje conectada com célula de Purkinje, célula de Purkinje conectada com fibra muscular. Elas estão conectadas ou fibra de Purkinje com fibra de Purkinje, ou fibra de Purkinje com fibra muscular e fibra muscular com fibra muscular. Então tem as diversas conexões. Sobre isso, Ó, tá vendo que você tem duas células aqui, ó, essa e você tem essa aqui, ó. O núcleo dessa aqui está aqui, o núcleo dessa aqui está aqui, ó. Isso aqui é uma fibra muscular de trabalho, esse aqui é um cabo de osso. Isso aqui é uma fibra de Purkinje. Então aqui nós, esse cabo de osso é a célula de trabalho. É a muscular então? E é, por exemplo, aqui ó, e essa fibra, tipo essa aqui ó, né? Essa fibra de Purkinje é o componente do sistema condutor do plexo de Purkinje. Aqui é plexo de Purkinje. No miocárdio. No miocárdio. Lá na subendocárdica É ramo terminal do feixe átomo. Tudo certo? Tudo bem? Ótimo. Aí quando a gente vem aqui, ó, quais são os outros elementos? Do coração aqui do sistema, esse ciclo
Hein? 5h45. 48 já. Então, aí o que é que a gente precisa ver para completar isso aí? Os novos. Os nodos? Modas, legal. O ato ventricular, o nó do ato ventricular, deixa secar um pouquinho mais para poder ser continuado. Ele tá assim, ele tá assim. É o bojado. Moda. Nó do átrio ventricular. Aí tem os dois nódulos. Tem o sinusal, lateral, e tem o lateral. O nó sinusal, ele é um nó, ele fica ventral a desembocadura da via cava, lembrando, na vista terminal do coração. Ele é formado por células modificadas. Por quê? Porque essas células durante elas se modificaram para ter essa característica de despolarização. Passaram a ser chamadas de célula macropácea. E é ela que estabelece o sincronismo de despolarização da membrana e propagação. Propagação do impulso, né? Propagação da despolarização. Propagação do impulso de despolarização. Então, vamos chamar depois. Então, propaga. Só não tem aquela propagação saltante, né? Ele tem alguns componentes do solo. Bom, vamos ver aqui, é a turma diferenciada, elas são menores, Essa luz não fica fácil. São centrais. menos miofibrila, porque elas não são células contráteis. O núcleo dela é um núcleo diferenciado, parece o olho de gato. Ela se parece com esse caminho de peixe, muito parecido. Tem muito tecido altamente ligado e inervado nesse nódulo. Ele é todo especializado para exercer a função dele. Então, olha, você olha aqui, ó. Tem Não é? aqui é o átrio, né? Sim. Direito. Átrio direito. É onde você encontra justamente. Como é que eu sei que é átrio direito? Porque você olha para a parede. Vamos focar. Olha a parede que você tem. Ó. Aqui você começa. Aqui é a parte externa do coração. Ok? Aí você vem aqui a parede, ó, o átrio, o ventículo. Aqui já é a cavidade. Então a parede é essa aqui. Praticamente. Aí você vê, aqui começa o outro lado. Isso aqui é o quê? O átrio? Aqui tem a parede. Isso aqui é a parede direita. Aí você tem a cavidade. E aqui começa o septo interventricular. Aí você vem aqui, ó. Seguindo aqui, ó. Certo? Para o outro lado. Aqui está o outro lado. Tá vendo aqui, ó?
Mas quando você mede aqui, ó, aqui está a parte externa do coração. Do outro Quando você lado. mede a extensão da parede esquerda, ó, aqui está o úmero. Porque ela é mais espessa, né? Bem mais espesso. Ó. Ah, Aqui é mais espessa. Ó, onde é que vem o número? Então ela começa aqui, ó, a parede aqui, ó. E ela vem até aqui, ó. Quando você vai para o outro lado aqui, ó. que eu vou ver mais sangue, né? Aí você começa aqui, ó. E vem até aqui, ó. É só isso. Então você observa, aqui é sangue. Você já tem parede daqui para cá. Você observa que a espessura desse lado É da menor. parede, aqui está o septo, né? Aqui está a cavidade, é menor do que esse lado aqui. Ó. Olha como é extensão. Para poder chegar na parte. É lógico que esse lado de cá é o direito e o lado de lá É isso que é o esquerdo. Enquanto lá está a parede. não tem como colocar. Extremamente mais Não tem como colocar lá. Eu sei. Pega não. E o lado atrial está na parede Direita. Coisa Atrial. direita. direita. Aí quando você vem aqui no ato direito, aí você vê essa área. Quando você olha aqui, vamos chegar mais perto. Eu acho que é assim, então. É. Deixa eu ver se as coisas. Acho que eu desisti já. Células menores. Minha puta do. Aqui é o ramo terminal do peito. Mas Outra lâmina. ó, sabe o que é isso aqui? Um vaso. Ah, é. Tá parecendo Pensei que era uma válvula. a velha pequena. Diga aí. Não, não, não. Diga aí. Parece tipo. Ah, não, tá na mulher, né? Volta, não, é porque eu tô com esse mais esse negócio na cabeça aí. Mas não é deve ser o dos vasos, né? Dos vasos, se for o copo for assim, Ai, me dá pra respeita. prever outros vasos. É, exato. Não, Só pra os saber, vasos, próximo. uma artéria, só que eu não sei dizer qual é. Uma artéria tem vaso que assim não é. Inteira fina. Tem mais Grande. assim na artéria. É o quê? É porque Vai parar, você não é matéria. Vai parar. volta lá de novo, qual é? Por É favor. bem, tudo muito a ver, cara. De que, Carol? De que, Carol? Por que, Carol? Aí isso aí é matéria. É matéria para quantidade de tomate. E o outro? E o outro para mim é matéria. Aí eu seria PK, para mim é bem diferente. PK, Mas é não é anatômica. Eu só tô muito criando. não, aí você tá me contando. Chuta, cara. Vai, Carol, chuta ele. Ok. Verdade, eu tô falando. Não, Não, obrigado. faz. Dispensa. Sim, o quê? Qual o vaso, Carol? É um vaso. Que vaso? Vai na sua. Hein? Você não é caro. Não. É o quê? Deixa eu falar. A cara dele. Opa,
Não, aí. Não estimulou não, professor. Eu acertei com uma veia, né não? Eu já tomei ponto. Ei, vamos aqui. Passou, vamos aqui. Oi? Tá bom, não. Aqui, ó. Jogo rápido. Sim, aquela é uma veia. Veia cardíaca. Ah, tá. E a de baixo, artéria coronária direita. Ah, tá. Mas eu acertei que era veia, meio ponto, professor. Não acertou nada. Eu acertei que era veia, professor. Se conforme, você não consegue proporcionar. Metade do negócio estava certo, porque eu acertei que era uma Eu não veia. aceito nada, você vai ver sem inteiro. Sei não, nunca ouvi falar nisso não. Oxe, eu ainda disse porque era uma veia, não tá Olha, entendendo. gente. Acho que ela falava no livro Tem ponto, 3 décimos, acertei. Tá vendo essa célula? Porque tá no coração. Impressionantes fibras aqui, ó. Uma lição diferente. Diferentes. Ó. Tá vendo? Nem se parece que é de coração. Porque na realidade elas são células diferentes. São menores, mais conjugadas, né? Muito compactas, por sinal. Quando a gente olha aqui, ó, veja bem. Você vê que aqui está o líquido. Aqui está o átomo. E aqui, ó, essa parte aqui, ó, é a parede alveolar. Justamente essa expansão aqui. Aqui é o septo atoventicular e aqui o primeiro nó. Células diferentes. Não é essa parte. Isso aqui é o septo atoventicular. Esse segmento aqui, ó, e é constituído por células diferentes, menores, com menos miofibrito, que elas são células plasmas, né? São células diferentes. Né? Então, esse nódulo aqui, né, é o nódulo sinusal. Porque ele não começa. Ele se conecta, aí você vê quando sai, ele sai com O teu essas coração tá assim, ó. Assim. fibras É aqui, aqui é o ó, direito. E são da as direita, fibras assim. intercoidais. Quando a gente sobe a esquerda. Mais ou menos parecido, mas um pouco Quando a gente sobe a diferente. esquerda. Elas estão aqui espalhadas na parede do átomo. É que também é assim. E elas se conectam. Por aqui ela vai para cá, toda a parede. E aqui é o nosso usar, tá pra cá, entendeu? E tá assim. Uma extensão da parede. Aí a direita tá lá em cima. Porque a onda de propagação que foi criada aqui Aí o vai ar se tá aqui pra cima. estabelecer É. Você não sabe. Daqui pra cima, eu acho. E os e antigos. vai chegar nesse outro aqui, ó, tá do outro lado. E aquele negócio daquela coisa lá que eu falei lá Sim, atrás. sim, sim, Ó, sim. tá vendo aqui, ó, o mesmo componente aqui basicamente, ó. Ó, o mesmo componente. Esse nódulo fica do outro lado. Esse lado aqui vai ficar o sinusal e depois da cavidade aqui atoventicular tem o septo. Na parte de cima do septo aqui, ó, ou seja, na parte ventral do septo interatrial, o outro nódulo que é o nódulo atoventicular. Aí esse nódulo atoventicular ele vai descer para cá, ó. Ele desce para um lado e desce para o outro. Aqui vai descendo. E a sequência dele aqui descendo? Vai formar o ramo Agora eu entendi. feliz. Você tem um nó. Sim, porque não vai descendo. E a Aí é sequência isso aqui, dele ó. aqui, ó. Ele tá mostrando isso de cima.
Pra descer e transformar o plano. Esse esquerdo ele vai pegar Entendeu? para o lado esquerdo e para o lado direito. Tá, entendi. Entendeu? Querendo? Não, eu entendi. A sequência desse nó Eu localizei agora. É porque também é doidura, né? Que esse negócio. Aí funcionando a ventricular, né? Que é do lado. que é. Então você tem nódulo sinusal do lado direito, nódulo atrioventricular Do lado esquerdo. do lado esquerdo do septo Interventricular. interventricular e descendo aí o ramo do feixe de His, que é a continuação do ato ventricular, e depois a ramificação do lado esquerdo e direito do ramo terminal. Agora a gente tá no ramo terminal, é isso? Oi? Tá no ramo terminal agora, né? Não. Aqui é o ramo terminal. Esse que desce aqui é a ramo terminal. Quando você olha aqui, na realidade, olha onde é que ele está aqui. É o mesmo tecido aqui. O ramo terminal. Só que Já tá sempre descendo. esse lado. Às vezes você pegou do outro lado. Às vezes pega de um lado só. Nossa, do outro lado. Do outro lado não. Pega do lado, pega aqui, ó. Do lado está gravitando. Esse lado está aqui. Se eu tiver lá, aqui está o nódulo. Ventricular. Acho que você pesaram essa pessoa pra A imprimir minha? com força tão grande. Né? Peguei uma força tão grande. Você já fez para pegar peso. Chega. Aqui está o nódulo. Dá para isso. Aí assim. Aqui vem lá da parede atrial. Qual a parede atrial da década junto aqui com o segundo? Não, é por aqui que vem as fibras interioridades, que são essas. Isso aqui vem lá da parede atrial. Aí vai se unir aqui com o nódulo atrioventricular. Né? E é esse aqui. Aí a descida aqui, a continuação dele aqui, como é descida é esse aqui, ó, que é o feixe de His. A esse feixe de His é que se ramifica. Né? Você vê ele desce uma parte aqui, aí dá para ver do outro lado, porque se ramifica aqui, ó, né? Ficou essa parte de tecido aqui. Tem parte a parte dele descendo aqui, mas não pegou todo inteiro descendo. Mesmo componente. Ele vem para esse lado, aqui ó, esse aqui, ó, ele aqui, mas ele vai para o outro lado também. Nesse corte aqui, a gente não consegue observar, porque não dá, muitas vezes não dá para pegar os quadros no corte só. Gente, então é isso. Tem alguma dúvida?